Olá, quinto ano. Vamos, então, começarmos com nossa aula de História, no nosso módulo 1. Vamos trabalhar as páginas 253 até a 257. Vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre natureza e religiões, as tradições orais e valorização da memória, o surgimento da escrita e os primeiros calendários. Então, vamos lá apanhar o nosso módulo para iniciarmos a nossa aula de História, ok? Então, temos aqui Natureza e Religiões, 253. Em sua maioria, né, já falamos sobre povos antigos, né? Em sua maioria, os povos da antiguidade acreditavam em diversos deuses, ou seja, eles eram politeístas. Então, eram povos que acreditavam em vários deuses. O deus do sol, o deus da chuva. Então, eles colocavam as ações da natureza como deuses. Politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, de modo geral, os deuses eram vistos como seres poderosos, responsáveis pela criação do universo, pela vida e pela morte, por controlar os fenômenos naturais e o destino dos seres humanos. Isso que os povos antigos acreditavam. No entanto, os deuses antigos estavam longe de ser considerados perfeitos. Diversas características humanas lhe eram atribuídas, inclusive a capacidade de ter sentimentos, como a inveja e a raiva. Uma colheita ruim costumava ser interpretada como sinal de insatisfação divina, sinal que os deuses não estavam gostando. Como os povos antigos tinham uma grande dependência da natureza, era comum haver divindades relacionadas à chuva, ao sol e à terra. Por exemplo, assim, para obter boas colheitas, as pessoas procuravam agradar os deuses com festas, oferendas e orações. Essa escultura aqui, em mármore, de cerca de 2.000 anos atrás, está representada Perséfone, que era uma deusa grega dos frutos, das flores e das ervas. Então, eles acreditavam que essa deusa representavam essas da natureza, né? Frutos, flores e das ervas. Era Perséfone. Assim como na antiguidade, atualmente, existem diversas religiões no mundo e cada uma delas tem sua história, suas tradições e valores. No Brasil, as pessoas têm o direito de escolher qual religião desejam seguir, ou a liberdade de não possuir crença religiosa. No entanto, casos de desrespeito a esses direitos ocorrem com muita frequência, infelizmente, constituindo um sério problema a ser combatido. O respeito e a tolerância são princípios fundamentais e principais para uma vida de uma sociedade, a fim de construir um país melhor para todos. Então, não se pode escolher uma religião. Aí vem a tolerância, você respeitar o direito do outro de escolher ter uma religião ou também não ter também. Então, isso aqui temos aqui no Brasil. O que acontece, então? Que está na próxima página, nós temos aqui. A religiosidade era importante para os povos da antiguidade? Sim, a religiosidade era importante para os povos da antiguidade porque exercia uma grande influência sobre as relações sociais, as decisões políticas, as produções artísticas e a maneira como os fenômenos naturais eram percebidos. Vamos ler o texto a seguir. A religião suméria revelou-se tão poderosa que sobreviveu por 3 milênios, 3.000 anos, influenciando de modo marcante os inúmeros povos que ocupavam a Mesopotâmia. Parte da força dessa religião estava na grande diversidade de deuses. O panteão sumério contava mais de 3.000 divindades. Imaginem, gente. A natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses ou deusas.
A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica. Deus do sol, Deus da lua, da vegetação, etc. Os deuses não eram considerados iguais. Os mais importantes formavam um quarteto, não é um quarteto fantástico, mas que controlava o que os sumérios acreditavam ser os 4 principais domínios da natureza, que eram o céu, o ar, a terra e a água. Então, vamos lá. E assim continua, né? O trecho está interessante. De acordo com a religião, então, suméria, quais elementos da natureza eram controlados pelos deuses? Aí nós temos o céu, a terra, a água e o ar. É possível que nós também botar também a chuva, o sol, a lua, a vegetação. Agora, os deuses sumérios mais importantes estavam ligados à natureza. Ok. Vocês acham que isso ocorria por quê? Vocês acham? Qual seria a opinião de vocês? Pode dizer porque eles acreditavam que os antigos, né, tinham maior controle da natureza e que então eles faziam uma relação entre o fenômeno da natureza com a produção de animais, o cultivo dos vegetais. Essa ligação para eles era importante. Então, nós temos aqui agora as tradições orais e a valorização da memória. Como que isso acontecia? A preocupação em preservar a memória é uma das necessidades fundamentais dos seres humanos e foi essencial para a sobrevivência de nossa espécie. As memórias de um povo contribuem para que as futuras gerações saibam quais são as origens de sua comunidade e quais foram os conhecimentos obtidos ao longo do tempo. A transmissão dessas memórias pode ocorrer de diversas maneiras, como por meio da produção de imagens, da tradição oral e da tradição escrita. Ao longo da história da nossa humanidade, a tradição oral, ou seja, a transmissão por meio da fala, foi amplamente utilizado por diversos povos e em muitas sociedades. Teve relevância, ou seja, teve muita importância, ainda maior antes da criação da escrita, porque antigamente, antes de criar a escrita, não tinha como escrever as tradições. Então, se passava as memórias através da fala, através das tradições orais. Em diversas comunidades, a tradição oral permanece como uma das principais maneiras de comunicar conhecimentos. Nelas, as memórias são transmitidas por seus membros mais velhos, que são muito respeitados e valorizados por seu papel de guardiões da memória de seu povo. No caso aí, temos um ótimo exemplo dos povos indígenas. Nos povos indígenas, quem passa a cultura são os mais velhos. Então, temos aqui uma roda, né? Na aldeia especificamente, nós temos aqui o nome em Pariquera-Açu, em São Paulo. O nome da aldeia é Pindutê. Temos aqui, então, indígena da etnia Guarani, contando histórias para as crianças da aldeia. Então, percebam que a tradição, as memórias, as histórias sempre são passadas pelos mais velhos. Isso na cultura indígena. Mas não só acontece nos povos indígenas, acontece também em outros povos também. Ok? Na próxima página, nós temos cidadania no dia a dia. Ao longo dos anos, civilizações praticaram diversos rituais religiosos, construíram monumentos e fizeram registros escritos. Por causa da sua relevância histórica, da sua importância histórica e cultural, muitas dessas produções atualmente são reconhecidas, atenção, como patrimônios mundiais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ou como nós chamamos de Unesco. Tá? Então, nós chamamos de patrimônios. Por que são patrimônios? São
construções importantes, então não pode ser demolida, não pode ser pintada, não pode ser removida. Tem que continuar, perpetuar, que serve como memória. Entre esses monumentos, esses patrimônios, nós temos aqui, perdão, nós temos aqui na cidade de Pompeia, na Itália, constantemente, infelizmente, pelo vandalismo, foram destruídas, mas é que tem uma cidade de Pompeia, que também serve como patrimônio, foram depredados, mas consegue se preservar algumas coisas, porque como você pode visitar, conhecer a história, isso é importante, vendo como as pessoas se vestiam, como eram os lugares que as pessoas moravam, então chamamos de patrimônio. Temos aqui também outro patrimônio, também, infelizmente, foi atingido pelas guerras, temos também as ruínas de Palmira, que fica na Síria, para vocês verem, de ver melhor. Aqui, fica na Síria. Então, infelizmente, também foi quase que destruída, mas também são patrimônios. E aqui, por último, aqui também, temos também a construção da cidade de Palmira, que está mais antes dela ser atingida por ataques terroristas. Ela era assim, infelizmente, ela está assim, mas se preserva-se. Então, como que é a escolha desses patrimônios? Geralmente, os patrimônios são escolhidos de acordo com os interesses de determinados grupos da sociedade e nem sempre refletem a memória de todas as pessoas. Um determinado grupo foi importante, por isso que a função da Unesco, que é um órgão das Nações Unidas, para se preservar. Aqui no Rio, nós temos construções que não podem ser mudadas, como patrimônio histórico. O museu, infelizmente, que pegou fogo, que é o Museu Histórico na Quinta, não deveria se preservar. Aí, quando vamos visitar na cidade, vemos ainda construções antigas, também deveriam ser preservados, porque faz parte também do patrimônio histórico. Ok? Então, quinto ano, fechamos, então, até essa página. Ok? Não esqueçam de que o que é importante continuar estudando para que vocês possam continuar tendo bom aproveitamento. Não esqueçam disso, que isso é importante. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.